Olá, boa noite. Passando aqui mais uma vez para deixar a palavra do Senhor para o teu coração e assim como eu fui edificado, eu espero que você também seja muito edificado com essa palavra. E para darmos início, vamos começar com uma oração. Senhor Deus, querido Pai, Senhor, quero te agradecer, Pai, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui de pé, Senhor, para engrandecer o teu santo nome. Senhor, toma o meu coração, Pai, toma a minha mente. Pai, em nome de Jesus, que eu possa, Pai, abrir o meu entendimento, Senhor, para que eu venha ler, Pai, conforme eu for lendo, Pai, o Senhor venha aprimorar cada vez mais, Senhor, a tua palavra em meu coração. Senhor, para que eu venha falar somente aquilo que o Senhor, Pai, me permitir, aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Senhor, para que vidas, Pai, venham ser alcançadas, corações, Pai, venham ser alcançados pelo poder da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Deus, tirar, Pai, toda distração. Tira, Senhor, todo o tampão dos ouvidos, Pai, para que nós venhamos ouvir, Pai, a tua voz, Pai, nesta noite. Senhor, limpa, Pai, o nosso coração, para que a tua palavra entre, Pai, faça, Pai, morada, Pai, em nome de Jesus, que possa crescer, Pai, dentro de nós e germinar, dar frutos, Pai. Senhor, que nós venhamos alegrar, Pai, a ti, Pai, conforme, Pai, as nossas atitudes, Pai, pelo poder, Pai, a mudança, Pai, através da tua palavra, Deus, em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Deus, tomar toda a direção, Pai, dessa palavra, que não venha a ser eu, mas que venha a ser o Senhor, Pai, falando, Pai, conosco. Pai, que eu venha diminuir, Pai, para que o Senhor cresça, Pai, cada vez mais. Em nome de Jesus, Senhor, toma toda a palavra, Pai. Direciona, Senhor, para que corações, vidas venham ser alcançadas. Em nome de Jesus, e todo impedimento, Pai, deste vídeo, Pai, chegar, Pai, até pessoas, Pai, que seja repreendida em nome de Jesus. Senhor, todo roubador de sementes, Pai, faz cair por terra, Senhor, para que nada, Pai, impeça o poder da tua palavra, Pai, agir em nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Tô continuando o estudo de Jeremias, né? E lendo aqui Jeremias 38, eu vou estar lendo aqui com vocês assim. Vou começar no 38. 38. Deixa eu procurar aqui. 38:19. Isso, 38:19 que diz assim: O rei Zedequias disse a Jeremias: Tenho medo dos judeus, que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles, e eles me maltratarão. Eles não o entregarão, Jeremias respondeu. Obedeça ao Senhor, fazendo o que eu lhe digo, para que tudo lhe corra bem e a sua vida seja poupada. Mas se você não quiser render-se, foi isto que o Senhor me revelou. E aqui Jeremias ele fala, né, o que o Senhor revelou a ele, a Zedequias. Todas as mulheres deixadas no palácio real de Judá serão levadas a oficiais do rei da Babilônia, e elas dirão: Aqueles teus amigos de confiança te enganaram e prevaleceram sobre ti. Teus pés estão atolados na lama, teus amigos te abandonaram. E vou passar aqui para o 39, o verso 16, que diz assim: Vá dizer a Ebed-Meleque, o etíope: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Estou prestes a cumprir as minhas advertências contra a cidade com desgraça e não com prosperidade. Naquele dia eles se cumprirão diante dos seus olhos, mas eu o resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daqueles a quem temem. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Aqui eu li dois casos, né? O caso de Zedequias e de Ebed-Meleque. O rei Zedequias recebe uma profecia do Senhor da parte de Jeremias que dizia para o rei Zedequias se entregar ao rei da Babilônia.
e aos oficiais, para que ficasse tudo bem ao rei Zedequias e toda a sua família. Porém, o rei Zedequias confessa que tem medo dos judeus. Zedequias foca no medo e não age com a razão. O medo nos tira a razão. Acabamos tomando decisões erradas. Ele temia pela sua própria vida, sem pensar que sua escolha errada de não se render ao rei da Babilônia fosse prejudicar os de sua própria casa. Os que ele amava não confiar no Senhor, não fazer do Senhor o seu abrigo seguro é um erro tremendo. Zedequias estava diante de uma oportunidade para a vida e a salvação dele e de sua casa, mas por medo de quem é pó, como ele trouxe maldição e desgraça para ele e a sua casa. Ele enfrentou o rei da Babilônia e viu seus filhos morrerem, e ele foi atacado após. Ele confiou na força de seu próprio braço e pereceu. E no capítulo 39, no versículo 16, o Senhor diz a Jeremias que fosse falar para Ebed-Meleque, que por ele ter feito do Senhor seu refúgio, certamente ele não veria aquelas coisas acontecerem com ele. Nem a fome, nem a desgraça chegaria até ele, porque o Senhor o livraria. A palavra que o Senhor libera sobre nossa vida não são palavras vazias, nem promessas que não vão acontecer. Deus não age para se arrepender. Ele fala e cumpre. Ele deu uma certeza a Ebed. Ele fala certamente. Ele não disse talvez aconteça, ou quem sabe aconteça. Ele não deu uma incerteza, ele deu uma certeza que iria livrá-lo. O Senhor disse certamente, você não verá isso acontecer com você, né? Em Salmos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Habitar é fazer do Senhor uma morada, né? Um esconderijo, e confiar que ali tem proteção e refúgio. Deus não finge cuidar, ele cuida de verdade. Não é às vezes, é sempre e todo momento. Quando não vemos e quando nem imaginamos, ele não dorme, não cochila. Todo momento ele está cuidando, até quando dormimos, ele cuida. Aqui, né, eu falei 2 casos de Zedequias e de Ebed-Meleque. E diante desses 2 casos, né, Zedequias ele não confiou na proteção do Senhor e pereceu junto com a sua família toda. E Ebed, o Senhor disse que certamente você não verá, porque você fez, né, de mim o seu refúgio, você confia em mim. E quem é você na hora que a luta aparece? Quando o medo bate, quem é você? Quem é você quando o adversário está batendo ali na porta, afrontando você, botando o dedo na tua cara, né? Quem é você? Você faz de quem o seu refúgio? Aquele que tem medo como você ou o Deus Todo-Poderoso que realmente pode cuidar? Você confia na sua própria força ou faz do Senhor seu escudo? É sobre poder andar no vale da sombra da morte e não temer mal algum e ter a certeza e confiar que o Senhor está contigo. É ver o agir de Deus mediante a obediência. É sobre ver o agir do Senhor, né, diante a nossa obediência. E tudo o que a gente rejeita nunca chega até nós. Se a gente rejeitar o cuidado do Senhor na nossa vida, ele nunca vai chegar até nós. Porque para ele chegar até nós, a proteção dele está, né, conosco todos os dias, nós temos que autorizar ele, né,
nos guardar. Nós temos que fazer dele o nosso refúgio. Nós temos que fazer dele o nosso abrigo, né? Como diz a palavra dele. E se nós não confiarmos no Senhor, quem irá nos proteger? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Grande que pode todas as coisas. Não há outro Deus acima dele. Ele está acima de todos, né? Então, o que nós não vemos, Ele vê. E se o Senhor fala, né, abrindo os nossos olhos, mediante algo que vai acontecer ainda, é porque Ele sabe que se nós não nos refugiarmos nele, a gente não vai suportar o que está por vir. Então, se ele fala, nos alerta antes que chegue, fala assim, faça de mim o seu abrigo, porque eu tô aqui, eu quero te proteger. Mas como eu já disse, né, aqui em outro vídeo, que o Senhor ele só age na nossa vida quando a gente permite, quando a gente autoriza, né? Então, se você está passando por algo que não vê saída, que não tem escapatória para você aos seus olhos, o Senhor está te dizendo, busque refúgio, abrigo no Senhor, porque Ele é o único que pode te guardar, Ele é o único que pode te proteger, né? Não há quem impeça isso, porque o Senhor, ele faz o que a gente nem imagina, né? O Senhor, ele dá escape na hora que a gente mais precisa. A gente vê uma saída porque a gente confia no Senhor. Quando a gente bota a nossa esperança no Senhor, ele age, né, de uma forma tremenda na nossa vida, dentro da nossa casa. E o que o Senhor tem pra gente, né, não acaba só na gente. Ela se estende para aqueles que estão à nossa volta também, né? O Senhor, ele guarda aqueles que estão buscando e aqueles que estão à nossa volta, ou seja, a nossa casa, a nossa família. Zedequias, ele não confiou na proteção do Senhor. Ele temeu ali os judeus. E a luta que veio, a morte que veio, não veio só para a vida dele. Veio para a vida dos filhos. Ele viu os filhos dele perecendo à espada ali. Então, o que o Senhor tem, né, se estende para a nossa casa. Só basta nós fazermos do Senhor o nosso refúgio, do Senhor a nossa fortaleza. Não adianta a gente querer entrar numa guerra com a força do nosso braço, porque nós somos pó, nós somos carne, nós sofremos, né? Nós passamos por dificuldades, sim, mas se nós estivermos na direção do Senhor, ali fiéis, obedecendo, o Senhor, ele é fiel para guardar. Ele é fiel para proteger, né? E fazer do Senhor o abrigo, a nossa morada, é falar, Senhor, eu tô aqui porque eu não sei fazer sozinho. O Senhor é aquele que me guarda, e se o Senhor não me guardar, não tem quem me guarde. É fazer do Senhor o refúgio de verdade, né? É entregar na mão do Senhor e confiar que Ele vai guardar, que Ele vai cuidar, que Ele está cuidando, na verdade, né? É confiar, é entregar e confiar. Né? O medo, ele traz o desespero para dentro da gente. A gente não consegue pensar quando a nossa mente está com medo, quando o nosso coração está abalado, né? E só sente medo quem não tem o controle da situação. Quem não tem o controle da situação sente medo. Mas o Senhor, ele não fica com medo mediante a nenhuma situação, né? Ele tem todo o controle de tudo. E o Senhor é aquele que pode o que nós não podemos. Então só basta entregar e confiar que o Senhor é aquele que te guarda. Então busque refúgio, busque o abrigo no Senhor e confia que Ele é aquele que está segurando nas tuas mãos, né? Entrega o teu coração, a tua luta, a tua dificuldade, a tua casa, a tua família, entrega nas mãos do Senhor e confia que Ele vai guardar, né? Confia. O que Deus ele nos diz, né? Não se limita, não se limita somente a nós. Ela se estende para dentro da nossa casa. Se o Senhor está falando, me busque e eu cuido de tudo, é de tudo. Não é pela metade. Não é um pouco, não é mais ou menos, não é 50%, não é 10%, é tudo.
confia no Senhor e tudo o mais Ele fará. Amém? Fica com essa palavra que você possa entregar teu coração no Senhor e buscar refúgio mediante a qualquer luta, a qualquer dificuldade que você possa estar enfrentando. O Senhor é aquele que pode, né, trazer o alívio, trazer o refrigério para sua alma e te dar uma resposta. Então só confia no Senhor e caminha, né, junto com Ele. Não é indo na frente, é junto, caminhando junto, em concordância com o Espírito, porque é Ele que nos guia a cada dia. E fica com essa palavra, que o Senhor possa te abençoar a cada dia mais. E vamos dar o término fazendo uma oração. Senhor Deus, querido Pai, Senhor, quero te agradecer, Pai, pela Tua palavra. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui fazendo do Senhor o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Senhor, em nome de Jesus, que a cada dia os nossos olhos, Pai, venham estar fixos no Senhor. Pai, que a nossa esperança venha estar em Ti, Pai. Senhor, que nós não venhamos confiar, Pai, na nossa própria carne, na nossa força, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a nossa força, a nossa esperança, Pai, venha estar em Ti, Pai. Que nós venhamos caminhar, Senhor, junto, Pai, com o Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, seja o nosso escudo, Pai, a nossa fortaleza. Pai, em nome de Jesus, que em tudo, Pai, nós venhamos buscar abrigo, Pai, no Senhor. Pai, nos guarda, Pai, nesta noite. Nos livra, Pai, de todo mal. Senhor, toda seta, Pai, todo dardo inflamado, Senhor, faz cair por terra. Senhor, toda luta, Pai, toda dificuldade, Pai, que vier a aparecer. Senhor, que o Senhor esteja no controle, Pai. Tomando todo o controle, Pai, em nome de Jesus, segura em nossas mãos. Pai, nos firma, Pai, no Senhor. Senhor, que nós não venhamos olhar, Pai, para a dificuldade. Pai, que nós não venhamos olhar, Senhor, para a luta, Pai, que se levantar. Mas que nós venhamos confiar em Ti, Pai, que é a nossa rocha, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, seja conosco. Seja, Pai, cada dia, Pai, o nosso guia, a nossa fortaleza. Toma a nossa casa, a nossa família. Nos livra, Pai, de todo mal, Senhor. De toda artimanha, Pai, do adversário. Que o Senhor, Pai, esteja na nossa frente, guardando, Pai, assim como o Senhor fez, Pai, com Jó, Pai, que o Senhor montou ali um muro de fogo, protegendo tudo que ele tinha, Pai. Em nome de Jesus, que assim o Senhor possa fazer conosco, Pai, nos livrando e nos guardando de todo o mal. Em nome de Jesus, Senhor. Toma essa palavra, Pai, e crava ela, Pai, na tauba do nosso coração, para que nós não venhamos nos esquecer, Pai, do Deus grande e maravilhoso, tremendo, bondoso, fiel, justo, que é o Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo, pelo Teu amor, Pai, e a Tua misericórdia de estar sempre, Pai, nos guardando no Teu esconderijo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.